Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nesse tempo que vamos passar juntos aqui, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e colocando nossas necessidades e também os nossos louvores diante do nosso Deus. Eu quero convidá-los para um tempo de oração. Quero que você curve sua cabeça, que você se aproxime do nosso Deus com o seu coração aberto. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por essa oportunidade, pela manhã, de já estarmos reunidos em comunhão, de estarmos na tua presença e de buscarmos o Senhor com um coração aberto, sincero, prontos e dispostos ao louvor ao Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por aquelas pessoas que já chegaram, por aqueles irmãos que estão a caminho ou que não puderam estar conosco aqui e agora, ó Pai. Que o Senhor também os alcance, que o teu Espírito fale especialmente com cada um deles, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É você que nos acompanha pelo YouTube, nós queremos também pedir que Deus abençoe a sua vida, que você seja ricamente edificado quando tiver contato com esse vídeo. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Nós vamos para um texto bíblico, leitura na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 até o 16. Paulo faz um convite para nos aproximarmos da presença do Senhor. E ele diz assim, nesses 3 versículos: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aí vem o convite de Paulo: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o convite que Paulo faz. Nós vamos cantar 2 canções e a primeira delas diz: esse é o momento, essa é a hora, esse é o tempo de adoração. E a canção diz: eu venho como eu estou, eu me apresento da forma que estou. E a forma que estou é a forma com que Deus trabalha em mim, é a forma como Deus transforma a minha vida. Aqueles que quiserem e puderem ficar de pé para entoar essa canção, você fique à vontade, vamos louvá-lo. Vem dar a Ele teu coração, vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti pertencer, o tesouro no céu terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de pertencer, o tesouro no céu terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração.
como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de pertencer o tesouro no céu terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de pertencer o tesouro no céu terá. Vem, vem, vem. Mais uma canção, ela fala sobre perdão e graça, né? São aquilo que o Senhor nos oferece, aquele que nos alcança, o perdão do Senhor e a sua graça que transforma. É isso que nós vamos cantar. Gostaria que você aproveitasse bem a letra dessa canção. Eu venho a ti, Senhor, desta forma, pedir o perdão e graça de tua parte. Vamos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava
lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Bom dia a todos. Podem se assentar. Vamos ter um momento agora de contrição. Vamos ler o Salmo 86, de 1 a 5. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responda-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Vou ler de novo o 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Então, nesse momento, vamos ter nosso momento de oração silenciosa, pensando nesse Deus, né, que é bondoso e perdoador, apesar de nossas falhas, nossos pecados, e Ele nos perdoa. Então, vamos ter esse momento de oração silenciosa. Sobre as muitas águas, onde meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério, minha fé não se abalará. Por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás. O teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Por teu nome chamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graças a Deus por podermos descansar nos braços do Senhor, experimentando o perdão, experimentando a sua graça sobre as nossas vidas. Nosso momento de edificação, leitura da palavra e explanação. Nosso pastor está num período de descanso, e então hoje nós temos aqui conosco nosso irmão presbítero Lucas, e ele vai nos conduzir na mensagem de hoje. As crianças também hoje, que hoje tem aula exclusiva da Antonelinha, é isso? Pedir para o Lucas chegar aqui. Nós vamos orar então pelo tempo lá que a Antonella vai passar e orar pelo Lucas. Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome pelas bênçãos derramadas sobre nós até aqui, nesta hora, neste momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse tempo que vamos passar juntos em torno da tua palavra, quer sejam lá as crianças, nós aqui no templo. Pedimos que a tua inspiração alcance aqueles que irão ministrar nesta hora. Que também possamos, ó Senhor Deus, ter mentes e coração abertos e dispostos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Nós pedimos a tua bênção sobre o Lucas e em nome de Jesus é que fazemos isso. Amém, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bom? Quase que eu falo boa noite aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai assistir em outros momentos. Boa madrugada também para quem vai assistir em outros momentos. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias ou os aplicativos em Efésios 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Hoje eu vou continuar a sequência que o Joilson está fazendo, que a gente está fazendo das solas. Né? O Joilson falou somente a Escritura, somente Cristo e teve mais um, né? Não, somente Cristo. E hoje eu vou ter a oportunidade de falar sobre a graça, sola gratia, somente pela graça. E eu estou muito feliz de fazer isso porque é a minha sola preferida. Não é a sola de sapato, mas é a minha sola preferida. Por um motivo muito, muito pessoal. Eu, como alguns adolescentes aqui, como muitas pessoas aqui, eu frequentei igreja desde criança. Né? Vocês sabem disso, todos sabem disso aqui. A não ser a Fernanda, talvez, que não saiba disso. Mas lá para os meus 20 e poucos anos,
eu me dei conta de que a minha fé era uma fé dos meus pais, na verdade. Mais da minha mãe, precisamente, mas da minha família, do meu pai também. E dessa tradição de ir à igreja, né? E que a gente acaba se acostumando, é uma rotina, né? Mas, lá com meus 20 e poucos anos, eu trabalhava em São Paulo e estava num momento que eu ficava no Cometa, ida e volta, São Paulo, Campinas, Campinas, São Paulo. E eu comecei a ler um livro do Philip Yancey chamado Alma Sobrevivente, Sou Cristão Apesar da Igreja. E eu estava distante da igreja nessa época. E esse livro é um livro que o Philip Yancey, ele fala sobre vários personagens históricos, não bíblicos, que foram impactados pela graça de Deus. Ou não, alguns não foram impactados pela graça de Deus, mas personagens que foram importantes para a vida dele. E ali eu não posso dizer que eu me reconverti, porque a conversão é uma vez só, mas ali eu tive um encontro mais vivo, mais íntimo, né? O que alguns chamariam de batismo do Espírito Santo, né? Não no sentido, né, que a gente ouve hoje em dia, mas no sentido bíblico mesmo, de ter um contato meu e uma relação minha com Deus. E a graça, o ensino da graça, que eu já tinha ouvido na igreja, mas nunca tinha sido fisgado pelo ensino da graça, ali ela me inundou e me quebrantou e me trouxe de volta para a igreja, essa igreja, por sinal. Em 2005, eu e a Ju voltamos a frequentar essa igreja. Mas eu gostaria de contar outra história. Eu fiquei na dúvida aqui entre contar duas histórias. Até agora eu não me decidi. Eu queria contar uma história sobre a vida de Tolstói, do grande escritor Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, sobre a experiência dele com a fé cristã. Ou eu queria contar uma história sobre um mandamento que eu criei na cozinha, sobre o quebrar os ovos antes de fritar. E eu quero que vocês decidam. Vocês querem ouvir sobre o Tolstói, que é mais culto e clássico, ou vocês querem ouvir sobre o meu mandamento antes do frigir dos ovos? Se for as duas, vai ficar mais longo. Vai nas duas? Bom, o meu mandamento do frigir dos ovos, eu até escrevi um texto sobre isso, chama Antes do Frigir dos Ovos. É um mandamento. É simples, todo mundo sabe como é que é jogar um ovo podre numa frigideira. Então o mandamento é medíocre. Quebre o ovo num copo, num recipiente antes, né? Agora, na verdade, a gente já tem um sistema mais moderno, né, Davi? Como é que é o sistema? Conta pra gente. Pode contar. Isso. Você coloca a lanterna bem forte do celular, né, sobre o ovo, bem coladinho. Se você conseguir até ver a gema, é porque ele está bom. Se ele estiver opaco, ele está ruim, né? E aí eu escrevi um texto muito bonito sobre isso no blog, fazendo uma metáfora, transformando isso em metáfora, né? A metáfora é a seguinte: antes de você falar qualquer coisa, pense naquilo que você vai falar, porque o que você está falando pode ser um ovo podre, né? Que vai cair num óleo quente e vai fazer um estrago, né? E eu escrevi esse texto num tom assim de legado pro Davi e pro Vitor, assim, né? Olha como ficou importante o ovo frito, né? É um tom assim de, olha, façam isso, né? Façam isso constantemente na vida de vocês. Essa é a história. Depois tem um final, reservem, igual na culinária, reservem os ovos, tá? No recipiente. Depois no final eu conto o final da história. A história de Tolstói é uma história interessante. Não sei quem conhece aqui os romances Guerra e Paz, Ana Karenina. Ele escreveu também, no final da vida dele, Ressurreição. Ele escreveu... O que mais que ele escreveu? Não estou lembrando todos agora, foram vários livros, mas tem um livrinho especial, pequenininho, que eu recomendo a leitura de vocês, que foi um livro que realmente impactou minha vida, que chama O Reino de Deus Está Dentro de Vós. E é um livro pequenininho, assim, um livro que impactou o mundo, na verdade, porque ele escreveu
num momento da Rússia onde a Igreja Ortodoxa ainda reinava junto com os czares, né? Então, a Igreja Ortodoxa era uma igreja elitizada da autocracia ali, da aristocracia russa. Ele era um aristocrata, ele era um rico. Tolstói era um dono de muitas terras, seria equivalente no Brasil a um latifundiário, né, um grande latifundiário. Mas ele escreveu esse livro num momento em que ele estava se despindo de tudo isso, estava abandonando tudo isso. Ele queria viver como camponês. Os trabalhadores na Rússia, nesse momento, eles trabalhavam como escravos, eram praticamente escravos, eram assolados pela aristocracia russa e pela Igreja Ortodoxa. Aí, como ele tinha um coração peludo também, Fernanda, ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa, Tolstói, e ele começou a criar uma fé cristã muito particular, na qual ele pegou o Sermão do Monte e transformou em código de conduta, especialmente o Sermão do Monte. E ele criou uma ideia de resistência não violenta, que é conhecida no mundo todo, porque alguns anos depois, o famoso Mahatma Gandhi, na Índia, colocou em prática o ensino do Tolstói, contido nesse livro, O Reino de Deus está dentro de vós, e ele revolucionou a Índia com essa metodologia de Tolstói. E anos mais tarde, quem fez uso disso foi Martin Luther King, nos Estados Unidos, para fazer uma revolução não violenta contra o racismo e o preconceito, né, nos Estados Unidos. Então, são essas duas histórias. As duas histórias eu peço que vocês reservem, né, porque a gente vai ver no final, depois da exposição do texto aqui, né, Efésios 2, de 1 a 10. Diz o seguinte, eu separei o texto em 3 partes. Tá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vamos até aqui? Vocês estavam mortos. Paulo está falando aos Efésios. Vocês estavam mortos. Essa é a base da fé cristã reformada. Nós não estávamos doentes. Nós estávamos mortos. Existe uma grande diferença, porque muitas interpretações cristãs, interpretações teológicas, consideram que o ser humano participa do processo de salvação. Deus age, o ser humano reage, e a partir disso vem a salvação. Nós, cristãos reformados, não cremos nisso, porque nós estávamos mortos, e morto não reage. Um paciente no hospital reage. Aliás, eu sou um paciente de longa data. Uma das coisas que mais nos pedem no hospital, a fisioterapeuta, o médico, a enfermeira, a mãe, a esposa, é para você reagir. Sair da cama para não dar trombose e fazer as coisas acontecerem. E a gente faz. Se está vivo, a gente reage. A última vez que eu operei, eu fiquei tão fraco que quando eu comia, eu percebia que o meu corpo não dava conta da digestão. Eu ficava com suor, porque eu não dava conta, mas eu reagi, porque eu estava vivo. Agora, uma pessoa morta, ela não tem reação. E essa era a nossa situação. Nós estávamos mortos. E nós vivíamos, na verdade, como zumbis, como os walkers do Walking Dead. Porque nós vivíamos. Só que nós vivíamos sem reação nenhuma, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Agora ficou feio. O que é isso? O que é o príncipe da potestade do ar? Nada mais, nada menos do que Satanás. É que Paulo dava esse nome bonito para o potestade do ar, porque era a ideia de que, e é real, de que os anjos e os demônios não têm corpo físico. Então, ele chamava de príncipe, Satanás, das potestades do ar. Quer dizer, são seres espirituais, seres
não corpóreos. Então nós vivíamos mortos, sendo guiados por esse príncipe da potestade do ar. Tá? Então até aqui fomos. O espírito, esse espírito da potestade do ar, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aqui eu quero destacar duas coisas. Paulo começa falando todos nós. Isso é muito importante, porque naquela época, e até hoje algumas pessoas podem pensar errado, que o judeu, o povo de Israel, não vivia morto em seus pecados. Que eles tinham algo especial, algo diferenciado, que o processo para eles seria diferente. Mas não, Paulo aqui se coloca como judeu. Todos nós, vocês que são gentios, os efésios, eu também, que sou judeu, todos nós vivíamos desse jeito. Como andarilhos mortos, vivos mortos, seguindo o rumo do inimigo e seguindo as nossas próprias paixões. E a última frase é muito importante dessa sequência aqui. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Isso é muito importante a gente frisar. Não é da ira do demônio, não é da ira dos outros homens, das outras nações, é da ira de Deus. Por quê? Porque Deus, e isso é difícil da gente aceitar, Deus não nos deve nada. Pelo contrário, em sua santíssima vontade, em sua santíssima soberania, ele teria todo o direito de, com a sua ira, nos fulminar. Essa é a situação da nossa vida. E isso é tão incoerente com a época que a gente vive, com a formatação da fé hoje nas nossas cabecinhas pós-modernas. Porque se você dá uma sapeada, uma rolada no feed nas redes sociais e você vê algumas postagens, poucas, o entendimento religioso, o entendimento do sagrado que se tem hoje é que Deus nos deve alguma coisa. De que Ele é bom, é um Pai bondoso, ok, mas que, de certa forma, Ele tem que nos ajudar. Ele tem que fazer o bem para a gente. Nós somos filhos dele. Então Ele tem que nos ajudar, nós temos esse direito e Ele tem esse dever. Não tem. Pelo contrário, Ele teria o direito, diante da forma como a gente está vivendo, de nos fulminar em sua santa ira. E isso não seria injusto. Não seria nada injusto. Então isso tem uma espécie de chaveamento na nossa cabeça hoje em dia. Esse é o Deus que nós cremos na palavra de Deus. Esse é o Deus que poderia usar da ira dele. Porém, a próxima parte começa assim. Todavia Deus. Não é todavia Deus e o homem, todavia Deus e os anjos. Todavia Deus. E só Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Então, essa ênfase de Paulo em quando ainda estávamos mortos. Porque algumas pessoas podem achar que a salvação funciona assim. Deus dá uma olhada, uma sobrevoada sobre as gerações, bota o olho em alguém e fala, esse aqui leva jeito. Esse aqui tem a sementinha. Esse aqui tem uma predisposição. Esse aqui é cidadão do bem. Esse aqui vai comigo. Não. Quando ainda estávamos mortos. E morto não reage. Morto não tem uma predisposiçãozinha.
E nessa situação, Deus veio e nos salvou pela graça. Pela graça vocês são salvos. Pegaram isso? Quando ainda estávamos mortos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha as ênfases de Paulo. Com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo. Sabe aquela criança que num momento de muito medo, imagina uma criança aí com seus 5, 6 anos, e ela está com muito medo, e ela anda de mão dada com o pai ou com a mãe. Mas ela não anda tranquila, longe. Ela já está quase pendurada nas pernas do pai, porque ela está com medo da situação. Uma multidão, um perigo. O texto de Paulo dá essa sensação. Vocês foram ressuscitados em Cristo. Vocês habitam nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque longe de Cristo, a ira de Deus nos consumiria. Deus, para nos salvar pela graça, Ele olha para Cristo. E quem está atrás de Cristo? Todos aqueles que foram chamados por Cristo. Aliás, o Rafa você ainda usa isso na capa do seu Facebook? Jesus na frente, assim, a ira de Deus. Tem uma ilustração muito bonita. Tá lá, vê lá. Se você não concorda mais com aquilo, mas acho que você concorda. E essa é a ideia. Nós somos salvos porque nós nos protegemos em Cristo. Então, Cristo, se não for por Cristo, não tem salvação pela graça. Isso precisa ficar muito evidente em nossas mentes. Tá? E por isso ele dá essa ênfase no final. Sua bondade, a bondade de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco é a bondade em Cristo Jesus. Ele envia Cristo, Cristo morre no nosso lugar, Cristo é crucificado no nosso lugar, nós cantamos isso hoje. Cristo ressuscita e nós só ressuscitamos com Cristo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Então toda essa salvação pela graça acontece em Cristo. E aí continuando. De novo, Paulo dá uma ênfase aqui. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. Por meio da fé. E o que vem de Deus? O que é dom de Deus? Tanto a graça quanto a fé. Se você hoje crê em Cristo Jesus, se você hoje diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, igual Pedro disse, você só diz isso porque Deus te deu o dom da fé. De novo, porque algumas interpretações bíblicas querem dizer que essas pessoas que creem em Cristo Jesus, elas já tinham a semente da fé. E por isso hoje elas creem, e por isso elas se converteram. E por isso nessa forma de chamar, de falar sobre a conversão em muitas igrejas eu aceitei a Cristo. Como se a pessoa tivesse a opção. Mas não. O dom da fé, o dom de olhar para Cristo e dizer, não, você não era só um filho de carpinteiro, tu és o Cristo, é um dom que Deus te deu. Não existe fé sem isso. Sem esse dom de Deus, nós acharíamos tudo isso uma tremenda loucura. Uma tremenda inutilidade. Isso é importante a gente frisar. Onde eu parei? Não por obras, para que ninguém se glorie. Esse ponto é muito importante porque quando houve a Reforma Protestante, o grande ponto era esse. A Igreja Católica ela tinha
distorcido o Evangelho para dar às pessoas o entendimento de que elas alcançariam a salvação e a eternidade com Cristo por meio das boas obras, por meio do seu modo de viver. E ali era especialmente com relação à forma como o cristão lidava com a igreja, comprando indulgências, dando grana e tudo mais. Tinha essa ligação assim com relação às obras especialmente relacionadas com a igreja. Não é nem só com relação a ajudar o próximo, amar o próximo, era mais com relação à igreja. E aqui Paulo deixa muito claro, ele faz toda essa sequência aqui do texto, lógica, para dizer, não é por obras para que ninguém se glorie. E é impressionante como a gente gosta de se gloriar. A gente faz isso aqui e a gente quer um louvor. E Deus sabia disso. Então é preciso ficar bem claro que não é pelas obras, não é pelo seu procedimento, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você tem desenvolvido a sua vida, porque você está melhor hoje do que você era antes, que é por causa dessa sua performance diária de melhoria, que você alcançou a salvação, que você alcançou a graça de Deus. Não. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo. Aqui é preciso deixar bem claro, porque quando a gente ouve a expressão criação de Deus, a gente vai lá em Gênesis, mas não é isso. Essa criação de Deus é a igreja de Cristo Jesus. Essa criação de Deus realizada em Cristo Jesus são aqueles que foram, são e serão chamados por Deus, que serão ressuscitados, que sairão dessa situação de morte espiritual e viverão em Cristo. Essa é a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Não é a criação lá no Éden. E nós ressuscitaremos, né? Nós somos criação de Deus que ressuscitamos para fazermos as boas obras. Olha que interessante. Não é por obras a salvação. Mas quando a pessoa é ressuscitada, quando a pessoa deixa de ser esse morto-vivo, naturalmente por uma motivação de gratidão, de louvor a Deus, de ter consciência de quem ela era, ela vive então as boas obras que Deus preparou. Então a fé cristã, ela não é aquela fé cristã primitiva, que eu acho que a gente ainda tem gravado no nosso DNA, de que se você jogar alguns bichos e algumas comidas na boca do vulcão, o vulcão não vai entrar em erupção, porque Deus vai se agradar daquelas ofertas e Ele vai te poupar. Essa é uma fé lá tribal do homem primitivo. A maioria das religiões, elas rodam nessa mentalidade. Eu faço algo para Deus, para que a ira dele não venha contra mim, para que ele me considere uma pessoa boa, razoavelmente boa, e aí eu alcanço alguma graça dele. Não, a fé cristã não é assim. É justamente essa dinâmica que me capturou lá em 2004, quando eu estava lendo o livro do Philip Yancey. Não é por meu esforço. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu nunca vou chegar nessa situação de conseguir ser aceito, de conseguir de alguma forma ser respeitado ou nem mesmo ser visto por Deus. Pelo meu esforço, nunca. E aí eu quero contar a história de Tolstói. Eu contei, né, que ele virou uma referência no mundo todo e o trabalho dele foi usado para muitas coisas boas no mundo, mas a verdade é que, ao que tudo indica, pelas biografias, pelos textos que a gente tem de Tolstói, ele não conheceu a graça de Deus.
ele transformou, e isso é importante a gente colocar, porque muitos cristãos vivem a vida inteira na igreja nessa dinâmica do Tolstói. Ele transformou a fé cristã numa fé cristã primitiva, de que eu preciso viver isso para então conseguir a graça de Deus. A prova disso é que Tolstói tinha uma esposa, Sônia Tolstói. E aí eu estou explicando para a Ju já o filme que a gente começou a ver ontem. Porque tem um filme chamado A Última Estação, que conta os últimos anos da vida de Tolstói. Eu descobri isso ontem. E a Sônia resolveu escrever um diário também. Meu marido escreve, está famoso, eu vou escrever um diarinho. Só que nesse diarinho estão todos os podres de Tolstói. Tudo que, na verdade, ele nunca conseguiu ser. Porque se tem uma coisa que a esposa sabe falar sobre nós, é tudo aquilo que nós não conseguimos ser. Às vezes eu faço... Às vezes, o Edilson tá rindo lá. A Dag também. Às vezes eu recebo algum elogio por causa dos textos do meu blog, dos vídeos, e eu vou falar para a Ju, ela fala santão. E aí ela usa aquele ditado: quem não te conhece, que te compre. É isso mesmo. Quem lê meus textos, fala que coisa linda. Quem lê o texto antes do frigir dos ovos, com aquele legado para os filhos, fala, esse cara é excelente, né? Esse cara é o que eu queria ser, referência. Às vezes o Caio fala isso para mim, isso é referência. Medo, conversa com a Ju. E Tolstói tinha, a Sônia escreveu diários, e ela fala do desamor que ele tinha pelos filhos, da distância que ele tinha pelos filhos. Né? Eles tiveram 16 filhos. E olha que incoerência, um dos preceitos de Tolstói era o celibato. Ele queria se afastar da Sônia sexualmente, porque aquilo era pecado, porque ele tinha que se purificar e tal. E teve 16 filhos. E teve muitos outros casos também. Né? Filhos com servas. Né? Ele nunca conseguiu, na verdade, na intimidade, deixar de ser um aristocrata. Então, nos textos dele, era muito lindo ele falando da vida simples dos camponeses. Mas ele nunca conseguiu ser. E quem coloca isso na real é a Sônia, nos textos. Então, a verdade é que mesmo com todo o conhecimento que nós temos da fé cristã, nós ainda caímos no erro, muitas vezes, de transformar a fé cristã numa fé de performance. De que eu preciso ser, eu preciso fazer e talvez eu até consiga fazer. Falando sobre os ovos, a gente teve um episódio interessante outro dia, né? Tragicômico lá em casa, sobre os ovos. Eu comprei uma cartela de ovos e quebrei quase todos os ovos. Ao desembalar, porque a gente tem essa mania de tirar os ovos daquela embalagem, né? Vários caíram no chão, alguns se trincaram e ficaram feridos sobre a pia. A Ju veio me acudir, claro, a esposa. Né? Ela pegou um pote e falou, olha, pega os trincados e termina de quebrar nesse pote. O que eu fiz? Usei o meu mandamento? Não. Quebrei 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, podre. Perdi tudo. Porque eu, na minha mediocridade, não consigo cumprir um mandamento meu. Um mandamento meu, seu Clóvis. Não é nem de Deus, é meu. Que dirá o sermão do monte? Se alguém te bater na face, dê a outra. Ore pelos seus inimigos. Essa doideira que Tolstói tentou entrar é completamente impossível. O Sermão do Monte, quando você lê o Sermão do Monte, quando você estuda o Sermão do Monte, você se dá conta de que eu não consigo. Aquilo lá é Jesus falando, olha como é impossível para vocês. E é por isso que eu vim. Mas isso não pode nos fazer cair no erro que alguns caem hoje em dia, já caíram em toda a história, de viver uma vida devassa
porque é pela graça. Aliás, quem fala isso não experimentou da graça de Deus. Porque o embrião da graça de Deus é o constrangimento e a constatação de quem você não é. Quando eu estava lendo esse livro do Philip Yancey e essa história do Tolstói no ônibus, lá em 2005, o que veio sobre mim é a constatação do que eu nunca vou conseguir ser. Então, essa ideia de que a pessoa cristã vai viver uma vida promíscua, que vai viver uma vida longe de Deus, sendo beneficiado pela graça de Deus, isso é conversa de quem nunca teve o arrependimento para a conversão. Porque o arrependimento para a conversão, ele te constrange, ele te quebranta, e você fala, nada sou, pobre sou, como a gente acabou de cantar. E a partir daí, você se ajoelha diante de Cristo e você fala, no que eu posso ajudar? No que eu posso corresponder a esse amor? Então, a possibilidade de você usar indevidamente a graça de Deus, isso é para quem nunca se converteu. Nunca foi chamado por Cristo. É aquilo que o teólogo Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata, que ele infelizmente presenciou muito na Alemanha um pouco antes do nazismo. Uma igreja que não era convertida, em sua grande maioria, e se beneficiava da graça de Deus. É claro que é uma bobagem, porque não está se beneficiando da graça de Deus. Mas a graça preciosa de Cristo Jesus, ela vem e ela é tão bonita, e ela é tão preciosa, e ela é tão santa, e você vê a tua podridão de uma tal maneira que ela te constrange, ela te quebranta, e você fala, como que Isaías disse? Ai de mim que sou, que vivo numa geração de lábios impuros. Mas depois a graça de Deus também te levanta e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque nós fomos chamados pela graça de Deus para as boas obras. Amém? Amém não é pergunta, eu sempre caio nessa. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tua graça. Muito obrigado porque é por ela, Senhor. É por tua graça em Cristo Jesus que nós estamos aqui hoje, Senhor. Nós estaríamos vagando, perdidos por qualquer canto desse mundo, se não fosse a tua graça, Senhor. Se não fosse a tua bondade, se não fosse o teu amor em Cristo de nos chamar aqui, Senhor. Senhor, somos totalmente incapazes de corresponder a esse amor e a essa graça, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor. E queremos que o Senhor nos use em nossa vida, pois somos tua propriedade, Senhor. Faça uso de nossas vidas naquilo que nós pudermos fazer, Senhor, para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão. Vamos nos colocar de pé para essa música. É uma música nova, mas vamos ficar de pé para poder, agradecer essa mensagem que tivemos agora. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto
porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digna Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha,
tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.